Prezado aluno, como visto em aula anterior, o café depois de colhido deverá ser submetido o mais rapidamente possível aos processos de separação das impurezas antes do preparo ou processamento propriamente dito e não serão vistos nessa e na próxima aula. Na aula de hoje você irá aprender o que seja processamento por via seca. Nesse sistema, o cafeicultor irá preparar o café para secar os frutos na sua forma integral ou como retirado da planta e separados das impurezas e, opcionalmente, separados por densidade logo após a colheita. Para economizar tempo, energia e melhorar a qualidade do café, o cafeicultor que desejar processar o seu café pelo processo de via seca deve ser aconselhado a fazê-lo separando os frutos secos dos verdes, mal formados ou brocados, frutos de baixas densidades ou boias. Esse material deve ser separado dos frutos maduros verdoengos que apresentam uma alta densidade e melhores características de qualidade. Depois de separados, os lotes de alta e de baixa densidade devem ser secados, armazenados, beneficiados e comercializados separadamente. Apesar de um processo em pauta ser denominado via seca, a primeira operação, depois de ser despejado na moega e passar por uma nova operação de pré-limpeza, é passar o café pelo processo de lavagem em água e que pode ser realizado de diferentes maneiras, como veremos mais adiante. Além de retirar as sujeiras finais aderidas aos frutos, a lavagem executa simultaneamente a separação dos frutos boias dos frutos de alta densidade, que são enviados diretamente para o processo de secagem, secagem natural ou secagem mecânica. Na próxima aula, você vai aprender que no processo via úmida, a água será utilizada para outras operações antes da secagem, daí a denominação via úmida. Portanto, o lavador separador é equipamento fundamental no preparo ou processamento do café. Mesmo com a retirada das impurezas, paus, terra, pedras, folhas, etc., no sistema de emanação, o café deve passar por um separador hidráulico, como qualquer tipo mostrado nesse slide. No lavador, em função da densidade, são separados os cafés boias, secos, brocados, mal formados e verdes, dos frutos perfeitos ou cerejas, que, como dito anteriormente, devem ser secados, armazenados e beneficiados separadamente. As primeiras figuras, que serão mostradas a seguir, ilustram 3 tipos de lavador que podem ser facilmente construídos na fazenda ou em serralheria tradicional. O primeiro lavador é um modelo muito simples, ideal para pequenas produções que não dispõem de capital para adquirir um equipamento de melhor funcionalidade. O segundo, apesar de simples, necessita de trabalhos de serralheria e destinado a pequenas produções de café com pouca disponibilidade de água. O terceiro lavador, muito simples e eficiente, necessita de pequenos serviços de serralheiro e pedreiro e sistema de recirculação de água. Pode ser construído para até 10.000 litros de café por hora. A quarta figura ilustra um lavador separador industrializado e que podem ser adquiridos para atender diferentes capacidades de produção. Nos próximos slides serão detalhados os tipos mais interessantes de acordo com o tamanho da cafeicultura. Um sistema de lavagem que funciona relativamente bem, apesar de um pouco mais trabalhoso, é o lavador de caixa, ilustrado na primeira figura. Esse sistema parece ser a melhor opção para o pequeno produtor que está implantando a cafeicultura ou que esteja com poucos recursos para adquirir algo que seja menos trabalhoso. A caixa d'água pode ser de metal impermeável ou não. Nesse caso, é necessário usar uma lona impermeável para reter a água de lavagem, como na segunda figura. Uma tela Sombrite deve ser colocada dentro da caixa d'água a fim de reter o café pesado despejado sobre ela. O café boia e materiais leves são retirados com auxílio de uma peneira comum, muito utilizado na banação do café. Para retirar o café pesado, os maduros verdoengos, basta levantar a tela Sombrite, drenar a água de lavagem e separação e transportar o café para a próxima operação de preparo. Para aqueles que não estão em condições de adquirir um lavador mecanizado, os modelos apresentados nesse slide são ideais para pequenas produções e constam simplesmente de 2 depósitos,
O primeiro retém a água de lavagem do café. Pode ser construído em chapa metálica e fixado sobre rodas, lavador portátil, ou com um depósito de água construído em alvenaria e fixado sobre o solo, o lavador fixo. Para os dois tipos de lavadores, o segundo depósito é basculante e construído com chapa perfurada, que serve para reter o café pesado. Depois de retirado o café boia por meio de peneira comum ou com a pá perfurada, o café pesado é descarregado pelo sistema basculante e transportado para a próxima operação de preparo ou para secagem como o café natural. O ideal para o funcionamento desse tipo de lavador é que haja alimentação contínua com água limpa com tubulação de meia polegada. Caso não haja água corrente e suficiente para a remoção contínua da água de lavagem do café, a água do depósito deve ser trocada a cada lavagem de 500 litros de café. O ideal seria 0,5 litros de água por litro de café. Um lavador que pode ser construído na propriedade e muito usado no passado é o tradicional lavador Maravilha. Os elementos básicos do Maravilha são mostrados na primeira figura desse slide. Esse tipo de lavador consiste basicamente em um tanque e uma calha metálica ou de madeira, com saída ramificada e provida de fundo falso, por onde cai o material denso, cereja, verdoengos e impurezas pesadas. A calha possui ainda um sistema injetor de água com pressão controlada para separar os cafés pesados das pedras e fazer o redirecionamento do café cereja para a calha apropriada. Nesse caso, o café pesado recebe o jato de água e retorna à superfície pela calha de cerejas. O material leve passa livremente sobre o fundo falso e é descarregado no final da calha de boias, que nada mais é que a continuidade da calha de café vindo da moega. O lavador Maravilha original deixou de ser usado devido à grande quantidade de água que é usado, mais de 10 litros de água por litro de café. A grande exigência de água é para principalmente transportar o café da moega para o tanque de separação e desse para as calhas de coleta. Para economizar água, pode-se construir o antigo lavador Maravilha com um sistema de recirculação total ou parcial da água de lavagem. Nesse caso, a cada dia trabalhado, a água deve ser utilizada para irrigação ou encaminhada para tanques de tratamento antes de lançá-las nos cursos d'água. O lavador Maravilha, com recirculação de água, consiste de um tanque moega, um tanque de recepção, lavador separador e tanque de recirculação com gincanas para decantação e purificação da água de lavagem. Uma bomba com rotor semiaberto para recirculação e descarga do efluente é utilizada para fornecimento de água para o transporte do café. A segunda figura desse slide mostra detalhes da calha de separação que pode ser construída em chapa metálica ou em madeira. Ao final da safra, a calha deve ser removida e guardada. O mesmo pode-se fazer com a bomba de recirculação. Sabe-se que a indústria brasileira disponibiliza para a cafeicultura excelentes lavadores de média e grande capacidade. Entretanto, poucas fornecem lavadores para atender à agricultura familiar. Existem no mercado modelos que, apesar de superdimensionados, podem atender a essa faixa de cafeicultores com potência de 1 HP e 2.000 litros por hora de capacidade. O modelo mostrado na segunda figura tem a vantagem de possuir um sistema de pré-limpeza que facilita ainda mais os trabalhos posteriores. Num exame detalhado, o lavador mecânico tem o seu princípio baseado no lavador Maravilha. O transporte do café é feito por bandeja vibratória e pela recirculação da água. Agora que os frutos, boias e de alta densidade foram convenientemente separados, no processo via seca, os frutos devem ser levados, na sua forma integral, para o processo de secagem em lotes isolados e formando o que chamamos de café-coco. Espera-se que, caso a secagem ocorra corretamente, os frutos de alta densidade produzam café, como mostrado na segunda figura. Quanto aos frutos boias, essa expectativa não prevalece. O produtor deve fazer análise e torcer para que o produto que originou o boia seja também de boa qualidade. Na realidade, devido à possibilidade de muitos frutos brocados, verdes e ardidos, dificilmente os frutos boias geram uma partida de grãos de boa qualidade. Para melhorar a comercialização, é recomendado que o café boia, depois de beneficiado, seja submetido a uma operação de rebenefício ou seleção em sistema eletrônico.
assunto que será visto em outra aula. Portanto, a transformação de frutos tipo cereja maduro na sua forma integral em frutos tipo coco recebe a denominação de preparo via seca. Apesar de, quando produzido segundo as boas práticas de colheita e de preparo, originar um café com verdadeiro sabor natural e altamente desejado pelo consumidor, a produção, quando a colheita é feita por derriça, dificilmente fornece um café de qualidade superior. Por outro lado, a secagem, armazenagem e o beneficiamento do café preparado via seca exige maior tempo de secagem, maior consumo de energia, maior espaço para o armazenamento e maior desgaste das máquinas de beneficiamento. A via seca é, pelos fatos mencionados, o processo mais caro de preparo do café.